Para a nossa reflexão hoje, nós vamos abrir Mateus capítulo 6, o versículo 33 e o 34. É um texto muito conhecido, muito falado, e a gente vai meditar a respeito dele um pouquinho. Mateus 6, 33 e o 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. A nossa reflexão hoje é em termos do que a gente considera prioritário para a nossa vida, primordial para a nossa vida. Então, na nossa vida nós temos coisas que são necessárias, tem coisas que são interessantes e tem coisas que são essenciais. E Jesus, falando aqui a respeito do reino de Deus, ele estava falando exatamente a respeito dessa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Então nós temos dois reinos. Temos o reino dos homens e nós temos o que ele falou: eu trouxe para vocês o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. E depois as demais coisas vão ser acrescentadas para vocês. Não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não é comida, não é bebida. Então, ele deixa claro que essa é a prioridade. E isso tem que ser o que enfoca para a gente. Buscar essas condições que são prioridades na nossa vida. E essa prioridade, eu gostaria de trabalhar ela de uma maneira assim, bem interessante, fazendo a seguinte pergunta: o que é para nós necessário, o que é importante e o que é essencial? E também quem é para nós necessário, quem é para nós importante e quem é para nós essencial. Então, são dois questionamentos: o que é e quem é. A palavra de Deus mostra claramente que o reino de Deus, diferente do reino dos homens, enquanto o reino dos homens, os homens buscam direitos legais, baseio em contextos legais de lei, buscam também a respeito de paz. Queremos paz. E paz para o mundo é ausência de guerra, ausência de luta, ausência de brigas. E o reino dos homens também tem uma terceira condição, que é: eu quero ser feliz no mundo. E Deus não prometeu felicidade em nenhum momento na Bíblia. Ao contrário, o reino de Deus não é direito, é justiça. Não é essa paz que o mundo dá, mas é uma paz que, embora existindo problemas, confrontos, situações adversas, a pessoa ainda continua numa condição de paz. E a terceira condição é que ele falou para a gente ser sempre alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria é uma coisa que deve estar presente em nós, e não o que a gente procura com uma certa ansiedade, a felicidade. Embora isso aconteça, porque as bem-aventuranças de Jesus, quando ele fala bem-aventurado é humilde de espírito, pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus, depois ele também fala que bem-aventurado é os que choram, bem-aventurado aqueles que são mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. E aí ele conclui, fechando as bem-aventuranças, sendo bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça.
porque dele é o reino de Deus. Então o reino de Deus começa com a humildade. Então é um espírito humilde, não é um espírito pobre, é um pobre de espírito, porque um espírito pobre não quer nada com Deus. Mas aquele que é uma pessoa aberta, humilde para com Deus, então o reino começa a ir para ele. E depois passa por essas situações e fecha quando ele passa a ser perseguido por causa exatamente de ele expressar com a sua vida quem? O Cristo, que é a justiça. Por isso Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vou trabalhar em cima desse contexto, nesse tripé que eu falei a respeito, né? Então, primeiramente, nós temos que pensar num ponto que é fundamental. Por exemplo, quais são as virtudes de Deus? Nós temos que expressar essas virtudes de Deus. Todo mundo sabe quais são os atributos de Deus. Eles falam onisciente, onipresente, onipotente. São 3. Agora eu pergunto para os irmãos, quais são as 3 virtudes de Deus? Aí a gente tem um pouco de dificuldade, embora a gente saiba quais são, mas a gente não lembra quais são. As 3 virtudes de Deus é amor, é graça e é comunhão. Então, em cima dessa condição, desse tripé que nós precisamos expressar, eu quero trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, a primeira pergunta, o que é necessário? Ele falou, tudo que é necessário, Deus vai prover. Então, nós temos que entender, primeiramente, o amor de Deus Pai. O amor de Deus Pai, a primeira virtude. Você entender que Deus é amor e sentir essa revelação do que Ele é, eu já comecei a ter uma solução para a minha vida que é muito interessante. Por quê? Porque Ele disse aqui que Ele vai prover todas as nossas necessidades. Porque antes da gente nascer, Ele já tinha dado o quê? O alimento. Então o alimento não foi dado para nós depois que nós tínhamos fome. Ele deu antes da fome, e o alimento é para que a gente possa ter o pretexto de se reunir. E reunir para comer juntos, partilhando juntos, crescer no conhecimento de Deus nessa partilha. Então esse é o primeiro ponto. Por isso Ele provê as nossas necessidades, e quando Ele provê as nossas necessidades, Ele remove da gente, que estamos pensando apenas no reino do homem, Ele remove 3 coisas de nós. Primeiro é a nossa carência, porque a gente acha que vai faltar alguma coisa. Então a gente fica preocupado com uma certa ansiedade de buscar. E Ele falou, não andeis ansiosos por nada. E a gente fica ansioso pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, pelo que será, o futuro, o amanhã. E Ele falou, não anda ansioso, porque Deus sabe que nós necessitamos, e antes nós precisarmos, Ele já nos deu. Antes de termos fome, Ele já deu a comida. A comida foi feita antes dele fazer o homem. Ele pôs o homem porque a tinha já comida, para a gente comer com prazer e partilhar isso com prazer. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Isso vai levar a gente também, não tendo carência, também não vamos ter algumas coisas que se chama medo. Porque o amor de Deus, quando presente, falou, tira o medo, que é aquilo que a gente tem quando a gente não compreende Deus e vive independente. Foi o que aconteceu com Adão. Quando ele se afastou de Deus, ele falou, tive medo e me afastei de ti. Então, na realidade, o amor de Deus, a compreensão desse amor, faz com que acaba com as nossas carências, acaba com as nossas necessidades e acaba também com nossos medos. Até mesmo no contexto do viver e o medo daquilo que chama ansiedade do futuro, que Jesus fala, não andeis preocupados com o dia de amanhã. Segunda coisa, o que é importante? Deus também. Só que agora, na virtude da sua graça. Quem é a graça de Deus? Jesus Cristo. Agora, para nós continuarmos crescendo e amadurecendo nessa revelação desse conhecimento de Deus, é ter Cristo em nós. Quando nós temos Cristo em nós, nós seremos pessoas que vamos mudar muitas coisas, não só em nossa vida, mas também ao nosso redor. Por isso que o importante é a graça de Deus, que é Jesus Cristo.
Então, tê-lo no coração leva a gente a ser santo, grato e, principalmente, praticar como justo a justiça, praticar a justiça com amor. Mas para que isso seja uma realidade, nós precisamos ter Cristo em nós. Amém? A terceira coisa que nós temos é a terceira virtude que nós temos que expressar, que é a comunhão. E a comunhão também, se a gente perguntar quem é importante e essencial, ele falou assim, Deus. Então Deus é necessário para acabar com muitas coisas que nós temos, desde a carência até o medo. Também ele é importante porque ele se revela graciosamente, a minha graça te basta, como ele falou para Paulo. E agora nós temos que entender o terceiro elemento, que é o próprio Deus falando da sua terceira virtude, que é a virtude da comunhão. E ele diz assim, que agora o Espírito Santo testifica com o meu espírito, com o teu espírito, que nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Se nós somos filhos e filhas de Deus, nós temos então agora esse Deus como quem? Como Pai. E vamos expressá-lo agora como Pai, e quem vai nos ajudar a ser essa expressão de Cristo em cada um de nós, com essa nova vida, é o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é Deus em nós. Não é Deus conosco, é Deus em nós. Não é nós em, é Ele em. E assim nós temos completado esse primeiro ponto dessas condições que o ser humano precisa ter como sendo necessárias, importantes e essenciais. Quem? Você fala, Deus. O que de Deus? As virtudes. Quais as virtudes? Amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Aí nós fechamos exatamente a essência do que as Escrituras falam, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós que agora cremos em Jesus Cristo. Amém? Muito bem. De quem é o reino? É a próxima pergunta que tem que perguntar, já que a gente foi buscar. Já entendemos como ela vai acontecer em nós e como que a gente tem que expressar esse reino através de nós. Agora a pergunta de quem é o reino. Vimos que as bem-aventuranças falam que começa com o pobre de espírito e que vai até aquele que é perseguido por causa da justiça. Então nós precisamos entender que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos entender esses três pontos que é fundamental. O que é a justiça? A justiça não é o direito legal, que muitos acham, não é dar a quem de direito. Isso é um contexto muito restrito. Dar a quem de direito é coisa da justiça humana. A justiça divina é ser uma pessoa como Cristo. Isso é aquela palavra que aparece de Kaiosune, que significa alguém que Deus tem prazer de ter como um filho em intimidade, como Cristo assim o é. É sermos muito parecido com Cristo, isto é, ser um verdadeiro cristão. Então isso é o contexto chamado da justiça. Então a justiça vai além desse direito legal. E o que é interessante é que nós temos que expressar com a nossa vida Cristo. Quando nós expressarmos esse Cristo, que é a nossa vida, Paulo diz em Colossenses, a nossa vida que é Cristo. E Paulo também fala, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E a nossa vida que é Cristo, quando nós morremos, nós vamos agora nos apresentar plenamente e conhecer plenamente como nós somos já conhecidos. Uma expressão de Cristo, um filho e uma filha de Deus. Isso é a justiça. O segundo ponto que nós falamos é a paz, que é parte do reino. Paz é o shalom. É um termo muito interessante e complexo e profundo para entender. As pessoas falam shalom no sentido mais pleno dessa paz. Não é uma paz com ausência de guerra, de lutas, de brigas. Não, não. É um shalom.
É um sentimento totalmente distinto desse contexto de circunstâncias. Então nós temos que entender isso, que é muito importante. Então nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos essa condição, porque em Cristo Jesus nós já fomos reconciliados com Deus. E Romanos 5,1 diz, se você já foi justificado e reconciliado com Deus em Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Se você tem paz com Deus e Cristo deixou a tua paz, a paz dele para nós, nós somos a expressão dessa paz, para que os homens possam entender que um filho e uma filha de Deus, quando ele falou das bem-aventuranças, ele disse que um filho de Deus, pela maneira dele agir como filho de Deus, ele é um pacificador. Ele é aquele que vai fazer com que a paz aconteça. E é o que o Paulo fala. No que depender de você, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Porque a santificação não é para ver Deus. A santificação é a condição de um santo que o Espírito Santo vai trabalhar, fazendo com que ele seja igual a Cristo. E sendo igual a Cristo, entendendo o que é ser esse Cristo de Deus, um filho, uma filha, então agora a gente começa a expressar, na unção do Espírito Santo, a virtude de Deus que nós já falamos, só aquelas 3 virtudes básicas. Nós vamos ser pessoas com gratidão, graciosas em Cristo e praticando o bem com justiça. Amém? A última parte que fala que o reino de Deus é a alegria. A alegria é um estado de regozijo e a palavra chama-se contentamento. A palavra contentamento vem de container, de alguma coisa que contém, e aquilo que está pleno, plenitude, plenificado, está cheio, não cabe mais nada, é o que a gente chama de perfeito. O que é perfeito? Aquilo que não cabe mais nada. Então é uma pessoa que cresce, continua crescendo em santificação, fica parecido com Cristo a ponto de viver em qualquer situação, em qualquer circunstância. Como diz Paulo, aprendi a viver tendo muito, não tendo nada. Aprendi a viver sofrendo e vivendo a alegria do dia a dia. Aprendi a viver em toda e qualquer situação ou circunstância. Um filho de Deus, que tem o reino de Deus, tem essa característica. E a alegria que ele fala aqui é um dos frutos do Espírito Santo. Para encerrar, então, eu quero dizer para a nossa reflexão, para a reflexão para os irmãos que estão nos acompanhando, é o seguinte. Diz que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor. É como se fosse um cachinho de uva. Então, amor, essa virtude maior que Deus é. Ele não tem, Ele é. Nós adquirimos, temos, por tudo isso que nós falamos. Aí ele fala, alegria, paz, e aí ele vai pondo mais outros atributos correspondendo a essa frutinha do Espírito Santo. Longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Quando ele vai colocando tudo isso, nós vemos que tudo isso é quando você vê que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E o Espírito Santo em você faz com que isso aconteça. Então, para a nossa reflexão é o seguinte: aonde tem amor, não precisa de lei, porque ele termina falando em Gálatas 5 que todos esses conceitos de frutos, que não é frutos, é fruto, é um só, do Espírito, é como se fosse um cachinho de uva. Cada bago tem uma característica: amor, longanimidade, bondade, benignidade, alegria, domínio próprio, perseverança. Se existir isso, ele falou, contra isso não há lei. Então, quando existe num lugar muita lei, muita obrigação, muita regra, muito estatuto, eu pergunto para os irmãos, está faltando o quê? Amor. Aonde tem amor, não precisa ter leis, regras, normas, estatutos, obrigação. Porque onde tem amor tem equidade, que nós já falamos aqui, que é o quê? O cetro do reino de Deus, que é esse amor disponível, que ninguém é obrigado a fazer nada. Ele faz porque ele é um filho, uma filha de Deus. Mas então, quando falta, não tenho alegria, aí a gente tem que refletir o seguinte:
será que realmente o reino dos homens não está ocupando o meu lugar? Eu não tenho bondade, eu não sou bom. Bom é só Deus, mas Ele em nós, com o Espírito Santo, nós nos tornamos perfeito bom. Mas não porque somos, porque fazemos, é porque Ele está em nós, amém? Benigno, que faz o bem. A gente está sempre fazendo o bem, mesmo que em nós apareça às vezes vontade de fazer o mal, a gente fala, não, faça o bem. Aí o Espírito Santo fala, aí você escuta o Espírito Santo e faz o bem. Então você está crescendo, amém? Você está amadurecendo, você está fundamentando o reino na tua vida e a tua vida está expressando o reino. Mas se não está assim, aí você fala, você tem paz? Não tenho, estou em guerra, estou sempre em guerra, estou brigando, estou lutando. Aí então, você tem que rever o teu conceito. Jesus está falando do quê? Do reino. Você precisa ver se não está eu e não Deus. Quando tem muito eu e não Deus, isso é o reino dos homens. Aí ele vai falando mais. Ele fala, tem domínio próprio. Não, não tenho. Eu me aguento, mas eu não domino, não. Sabe, eu tenho assim um temperamento meio forte. Sou que nem Gabriela, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Aí a gente tem que fazer uma reflexão para perguntar o quê? Será que eu estou vivendo o reino de Deus mesmo? Ele está em primeiro lugar, é prioridade? Ou o reino de Deus já está em segundo, terceiro ou quarto lugar? E quando necessário, quando a coisa aperta? E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos hoje. E Jesus faz essa reflexão para nós e deixa para a gente fazer essas considerações. Que em tempo de dificuldade, perseguição, provações, você continua alegre com aquilo que Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor, porque fora do Senhor você não consegue fazer isso. Então quem está fora já não tem alegria, vai ter o que? A tristeza do mundo. É isso que Paulo fala, a tristeza do mundo. Então, sabendo esse contexto do fruto, eu quero terminar dizendo que nós devemos, como a Bíblia fala, ser como uma planta, enraizado com a semente de Deus que nos produziu, enraizado no amor do Deus Pai. A nossa vida, a nossa casa tem que ser edificada no amor de Cristo. E eu, como pessoa, homem, eu tenho que expressar esse reino de que maneira? Com graça. E de que maneira? Em comunhão. Se não tiver comunhão, alguma coisa não está completa no contexto do reino. Por isso que eu quero dizer o seguinte, que nós sejamos como plantas enraizadas, com raiz, no amor do Deus Pai, que é um amor desinteressado, que não faz acepção de pessoas. Nós temos que ter casa espiritual, nossa vida fundamentada, edificada no amor de Cristo Jesus, que é a do Pai revelado, que não é amar o outro como eu amo a mim mesmo, mas é amar como o Pai nos amou, desinteressadamente. E o terceiro, como um homem pleno, cheio do Espírito Santo, expressar esse amor do Pai que está em nós, do Filho que está em nós, no Espírito Santo, porque é grande o vosso galardão, se você assim o fizer, porque você entendeu o que é pôr em primeiro lugar o reino de Deus, e não apenas falar, mas vivê-lo, para a honra e glória de Deus. Amém, queridos? Que a gente possa refletir sobre isso agora.